Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quinta-feira, 15 de abril. Por maioria, o Supremo mantém a anulação de condenações do ex-presidente Lula na Operação Lava Jato. Entendimento é de que processos não têm relação direta com o esquema de desvios na Petrobras e que a 13ª Vara Federal de Curitiba é incompetente para julgar os casos. Este é um dos destaques desta edição. Você vai ver também. Plenário do Supremo completa 1 ano de sessões por videoconferência e presidente da Corte destaca esforço de servidores durante a pandemia. Audiência pública no STF vai debater letalidade policial no estado do Rio de Janeiro. Mais um partido entra com ação no Supremo contra a Lei de Segurança Nacional. O plenário do Supremo Tribunal Federal retomou hoje o julgamento de recursos contra a decisão que anulou condenações do ex-presidente Lula e, por maioria, os ministros decidiram manter a anulação dos processos. Os detalhes você vai ver ainda na edição de hoje do Jornal da Justiça. O Partido Cidadania entrou com ação no Supremo defendendo que a Lei de Segurança Nacional é incompatível com a Constituição de 1988. Outras 4 ações tramitam no STF sobre o mesmo tema. Na ação, o Partido Cidadania alega que a Lei de Segurança Nacional tem sido usada como um instrumento de perseguições político-ideológicas por meio de inquéritos e prisões contra cidadãos que se referiram ao presidente da República como genocida ou termos afins. Afirma também que essas atitudes contrariam os preceitos fundamentais relativos à liberdade de expressão, à igualdade e ao Estado democrático de direito. Para dar base aos argumentos da ação, o Cidadania cita decisões do Supremo, manifestações do Ministério Público, artigos de juristas e também projetos de lei que estão em tramitação no Congresso Nacional. Cita ainda trechos de notícias que foram publicadas relatando situações em que a Lei de Segurança Nacional, na visão do partido, foi utilizada para perseguir quem faz oposição ao governo. O Cidadania pede a concessão de medida cautelar para que seja imediatamente suspensa a vigência da Lei de Segurança Nacional. Também quer a extinção de todos os processos movidos com base na lei. A ação no STF foi distribuída ao ministro Gilmar Mendes, relator de 4 outras ações sobre a mesma matéria. E o Supremo Tribunal Federal realiza amanhã, em segunda-feira, audiência pública para discutir estratégias para a redução da letalidade policial no Rio de Janeiro. Serão 48 expositores escolhidos com base na representatividade técnica e atuação na área. A audiência pública foi convocada pelo ministro Edson Fachin, relator de uma ação ajuizada pelo PSB e construída com a Defensoria Pública do Rio de Janeiro e entidades da sociedade civil. Em agosto do ano passado, o Supremo referendou uma decisão do ministro e suspendeu as operações policiais no estado enquanto durar a calamidade pública por causa da pandemia de Covid-19. Segundo a decisão, essas operações deveriam ficar restritas a casos excepcionais e serem informadas e acompanhadas pelo Ministério Público Estadual. A audiência pública tem o objetivo de ajudar o Rio a fazer um plano de redução de mortes pela polícia. A proposta é ouvir a sociedade civil, os especialistas que tenham conhecimento sobre o assunto e os órgãos da Polícia Civil e Militar do Rio de Janeiro. A audiência também vai ajudar o Conselho Nacional de Justiça a definir procedimentos para fiscalizar os órgãos da polícia e o Ministério Público Estadual. O debate vai contar com a participação de várias organizações, como Rede de Comunidade, Mães de Manguinho, Conectas Direitos Humanos, Justiça Global, Movimento Negro Unificado e Redes da Maré. A audiência vai ser realizada amanhã e na próxima segunda-feira por videoconferência por causa da pandemia. A TV e a Rádio Justiça e também o canal do STF no YouTube vão fazer a transmissão em tempo real. E como a audiência pública começa amanhã cedo, às 8h15 da manhã, o programa Saber Direito vai ao ar na TV Justiça 1 hora mais cedo. A aula 5 sobre Corte Constitucional e Defesa da Constituição com o professor Tiago Pádua será transmitida às 7 da manhã.
O plenário do Tribunal Superior Eleitoral determinou a realização de novas eleições na cidade de Boa Esperança, no Espírito Santo. O TSE entendeu que o candidato mais votado em 2020, Romualdo Milanese, não poderia ter participado da votação. Isso porque não tinha filiação partidária válida para aquela eleição. Romualdo fazia parte do Solidariedade, mas estava com os direitos políticos suspensos quando se filiou ao partido. Por isso, o plenário indeferiu o registro dele e determinou uma nova eleição para a prefeitura da cidade. A lei da ficha limpa veio exatamente preencher esse vácuo que existia entre a condenação de segundo grau e o trânsito em julgado. Se antes não havia essa inelegibilidade, nós não podemos agora, ao meu ver, interpretar de maneira a permitir uma verdadeira fusão que acabe gerando uma detração. Os precedentes citados pelo juiz na decisão e os precedentes citados por Vossa Excelência e pela divergência, por Vossa Excelência e pelo eminente ministro Sérgio Banhos, dizem respeito à prescrição, à matéria penal. Acho, inclusive, que há necessidade de uma reanálise, mas não uma aplicação aqui para a questão de inelegibilidade e suspensão dos direitos políticos que se dá por força do artigo 15, inciso 3º da Constituição. Pedindo todas as vênias à divergência inaugurada, acompanho o eminente ministro Tarcísio Vieira. E veja a seguir os destaques da sessão do STF. Voltamos já. A Constituição Federal ela tem um papel importantíssimo na estruturação do Estado Democrático Brasileiro, que através dela se define os limites do poder do Estado, garante também os direitos fundamentais do cidadão, também tem o seu aspecto de muita importância, que ela escreve e diz quais são os direitos sociais que o cidadão, que está à disposição do cidadão, e qual a forma de custeio, qual a forma de manutenção desse Estado brasileiro. O Conselho Nacional de Justiça divulgou o regulamento e iniciou as inscrições do Prêmio Prioridade Absoluta. O objetivo é divulgar e valorizar ações que promovam os direitos das crianças e dos adolescentes, principalmente as que estão em conflito com a lei. A iniciativa é do CNJ em parceria com a Unesco. De acordo com o regulamento, serão selecionadas boas práticas que priorizem os direitos de crianças, adolescentes e jovens, conforme previsto na Constituição, leis infracionais, Estatuto da Criança e do Adolescente e o Marco Zero da Primeira Infância. Serão premiadas 5 categorias: tribunal, juiz, sistema de justiça, que permite a participação de órgãos e entidades, como Ministério Público, Defensoria Pública e OAB, empresas e sociedade civil e governo, destinada aos poderes legislativos e executivos, federal, estadual e municipal. Nesta primeira edição, além de contemplar boas práticas de valorização dos direitos das crianças e adolescentes, principalmente os que estão sob medidas protetivas e infracionais, o Prêmio Prioridade Absoluta irá estimular o intercâmbio de experiências e informações entre o sistema de justiça. As inscrições podem ser feitas até o dia 24 de maio no site do Conselho Nacional de Justiça, cnj.jus.br. STF mantém a anulação das condenações de Lula na Lava Jato. Confira na reportagem de Marta Ferreira. O relator ministro Edson Fachin rebateu os argumentos apresentados pelo Ministério Público Federal e afirmou que a competência para o julgamento das ações começou a ser definida a partir de uma questão de ordem apontada pelo ministro Dias Toffoli em um julgamento de 2015. Entendo que o ponto de partida nesse processo de definição de parâmetros, a determinação da competência daquela vara federal, por força da conexão, foi o julgamento da questão de ordem suscitada pelo eminente ministro Dias Toffoli no inquérito 4130, julgamento este realizado em 23 de setembro de 2015. Na oportunidade, por maioria de votos, o plenário do Supremo Tribunal Federal assentou, dentre outras teses, uma delas, a qual
contém a afirmação de que a colaboração premiada como meio de obtenção de prova não constitui critério de determinação, de modificação ou de concentração de competência. E ainda, também como uma tese daquele julgamento, que no caso penal subjacente, aquele caso, praticado no âmbito do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, não havia relação de dependência com a investigação de fraudes e desvios de recursos no âmbito da Petrobras. Edson Fachin voltou a destacar que as ações não poderiam ter corrido em Curitiba, porque os fatos apontados não têm relação direta com o esquema de desvios na Petrobras e envolvem outros órgãos públicos. O ministro, então, negou o pedido do Ministério Público Federal. Verifico que não há apontamento de qualquer ato praticado pelo paciente no contexto específico de contratações pelo Grupo Odebrecht com a Petrobras, o que, para manter jurisprudência estável, coerente e íntegra, aplicada já a numerosos outros casos, afasta por igual a competência da 13ª Vara Federal. O ministro Nunes Marques abriu divergência e foi seguido pelo ministro Marco Aurélio e Luiz Fux. A competência para processar e julgar as ações penais que responde o paciente é sim, ao meu sentido, a 13ª Vara Federal da Seção Judiciária de Curitiba, Paraná, diante dos documentos apreendidos com os acusados, no caso e principalmente do contrato da Petrobras com o convênio Compar, relativo às obras da refinaria Presidente Getúlio Vargas, na região metropolitana de Curitiba, Paraná, de onde saiu parte da vantagem devida direcionada ao paciente. Havia no estado do Paraná uma vara especializada em lavagem de dinheiro. E o Juízo Federal de Londrina, então, mandou o processo para essa vara especializada. E as demais ações, verificada a conexão probatória, verificada a continência, envolvidos réus diversos, foram alcançadas pela via atrativa, peço vênia, presidente, para não decepcionar a sociedade brasileira. Nós estamos julgando o habeas corpus. E essa aferição ou não da conexão probatória é extremamente complexa. Então, é absolutamente inviável o oferecimento de um habeas corpus para analisar fatos e provas e verificar se há ou não conexão probatória. E conjurando, mais uma vez, o risco de efeitos sistêmicos, conjurando, mais uma vez, a ideia de que essa decisão acaba com a Operação Lava Jato, porque não acaba, eu peço vênias ao ministro Edson Fachin para acompanhar a divergência aberta pelo ministro Nunes Marques. Os ministros Dias Toffoli, Rosa Weber, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski e Luiz Roberto Barroso seguiram o voto do relator. O ministro Alexandre de Moraes também acompanhou Fachin, mas para ele o caso deveria ser remetido para São Paulo. Os casos todos ocorreram em São Paulo. Atibaia, São Paulo. Guarujá, São Paulo. Instituto Lula, capital, São Paulo. Apartamento São Bernardo, São Paulo. Os 4 casos ocorreram em São Paulo. E veja que, nesse aspecto, concorda o próprio Ministério Público, a própria Procuradoria-Geral da República, subsidiariamente, dizendo que, na hipótese de não acolhimento dos pedidos anteriores, que fosse reconhecida a competência da Seção Judiciária de São Paulo. Não identifico elementos que debilitem a conclusão trazida na decisão monocrática do eminente relator. Pelo contrário,
do enredo narrado nas imputações, extraio uma ligação muito distante entre as condutas imputadas e sua repercussão sobre o patrimônio da Petrobras S.A., insuficiente para atrair a incidência das regras de conexão e continência quando interpretadas em conformidade com os parâmetros definidos pela jurisprudência dessa Suprema Corte. Por maioria de votos, o plenário decidiu manter a anulação das condenações do ex-presidente Lula. E nesta quinta-feira, o presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux, lembrou que exatamente um ano as sessões da Corte passaram a ser feitas por videoconferência. Fux destacou o esforço de todos os servidores que garantiram a continuidade dos trabalhos durante a pandemia e afirmou que, apesar das dificuldades, os resultados obtidos neste período foram positivos. Rogo a Deus que a gente consiga passar rapidamente por essa pandemia, mas sem prejuízo, o Supremo Tribunal Federal, desde do dia 15 de abril de 2020, ainda sob a presidência do ministro Dias Toffoli, agora sob a minha presidência, foi capaz, o Supremo Tribunal Federal, de impedir que, nesse momento pandêmico, houvesse qualquer interdição de acesso à justiça. E, muito pelo contrário, nós conseguimos diminuir o número de recursos extraordinários e hoje temos o maior número de ações originárias do que de recursos extraordinários. Então, eu queria parabenizar os colegas por esse esforço de aplicarmos na integralidade a justiça digital, que efetivamente é também a justiça do futuro. Por causa da reiteração do crime e maus antecedentes, a quinta turma do Superior Tribunal de Justiça negou aplicar o princípio da insignificância em tentativa de furto de lata de tinta. A existência de maus antecedentes e a reiteração no mesmo tipo de crime levaram os ministros da quinta turma do STJ a não conhecer o habeas corpus que pedia a aplicação do princípio da insignificância em favor de um homem que invadiu uma construção e tentou furtar uma lata de tinta avaliada em R$ 45. A própria ideia de insignificância do tipo penal, ela é atribuída a todas as condutas de mínima ofensa. Ou seja, condutas que sejam ínfimas no contexto social. Só é possível atingir uma tipicidade material, por assim dizer, quando fica evidente a ofensa grave ou bem jurídico. Se não houver ofensa grave, tem-se apenas tipicidade formal. Isso não seria suficiente para configurar o crime. O réu foi absolvido em primeiro grau, mas o Tribunal de Justiça de Minas Gerais reformou a sentença, por considerar que a aplicação do princípio da insignificância deveria ser restringida, já que a falta de punição nos pequenos delitos poderia resultar na contínua ofensa ao ordenamento jurídico e gerar instabilidade social e sensação de perigo constante. Para o Tribunal Estadual, além da existência de maus antecedentes da reincidência específica no crime, o réu teria feito na tentativa de furto uma escalada, o que aumenta o grau de reprovação da conduta. No pedido de habeas corpus apresentado ao STJ, a defesa alegou que o crime ocorreu sem violência e que o bem era de pequeno valor, o que descartaria o prejuízo à vítima. Ao analisar o pedido, o ministro Joel Ilan Paciornik citou precedentes do STJ no sentido de que o fato do delito não ter se consumado não é suficiente para o reconhecimento da atipicidade da conduta, pois esse entendimento equivaleria a declarar atípico qualquer furto tentado, em ofensa ao Código Penal. O relator também apontou o fato de que a escalada para a invasão de propriedade é circunstância que aumenta a reprovabilidade da conduta delitiva, ainda que o valor do bem seja pequeno. O Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã.